Olá a todos. Hoje é o último dia do mês de setembro. Eu estou aqui, tem um sol, está nublado, mas tem um pouquinho de sol, né? Pouco. Meu jardim, minha esposa e eu moramos. E tem vento também, né? Está um dia, a temperatura agradável. Amanheceu aí com 15 graus e não aqueceu ainda muito. Agora já são 11 horas da manhã. E nós vamos estudar o livro de Jó. Aqui já estamos na lição número 4, Deus e o sofrimento humano, né? Que será estudada entre 15 a 22 de outubro. Então vamos fazer a nossa oração. Santíssimo Deus que estás nos céus, fica conosco nesse estudo com todos os que estiverem estudando esta lição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, aqui esse é um estudo de perplexidade, né? Embora exista o sofrimento, Deus é confiável e nós podemos crer nele, podemos confiar nele. Deus não é culpado do sofrimento humano, né? Mas o verso aqui de Mateus 4, Mateus 6, verso 43, ele tem me ajudado muito. Tempos atrás, eu tive o problema da depressão. Muitos têm. É que eu me preocupava muito. Uma das causas da depressão, eu entendi, descobri. Me preocupava muito com o que vem depois. Os problemas, como é que vamos resolver os problemas, etc. Então, isso aí foi acumulando e eu não percebi. Lá pelas tantas eu tinha só vontade de dormir. E estava sempre cansado. Eu fui no médico, o médico só está com depressão. Me deu medicamento, etc. Porque a química do cérebro já estava alterada e eu já não tinha mais controle das coisas, né? Enfim, isso foi curado. E o verso aqui diz o seguinte, depois eu vou explicar o quanto esse verso tem me ajudado. Eu volto também me lembro dele. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, hoje, de fato, se eu tenho uma coisa complicada para fazer amanhã, hoje eu não estou nem aí. Eu posso me lembrar, não tem problema, posso até planejar, mas amanhã que vai ser essa situação. Se tem uma coisa para a semana que vem, por exemplo, estávamos... E as coisas se resolvem, Deus resolve. Se tu não precipita as coisas, se tu fica ansioso, Deus não te ajuda. Ellen White, tem um trecho que está escrito lá no livro No Deserto da Tentação. Aliás, no outro livro dela, não lembro agora o nome. Daqui a pouco talvez eu lembre. Mas ela diz o seguinte: se nós ficarmos nos preocupando com o futuro, preocupando, não é que não temos que planejar, não é isso. Não temos que viver isoladamente o dia de hoje e amanhã que se dane, não é assim também. Mas se nós ficamos nos encucando demais, etc e tal, então nós estamos nos colocando no lugar de Deus e daí ele não faz nada, né? Daí ele deixa por isso. Eu parei de fazer esse tipo de coisa, era um erro que tinha na minha vida, eu parei. E vejam só o que aconteceu ontem e antes de ontem. Então foi entregue um aparelho numa cidade aí, e o homem estava usando o aparelho começou a fazer um barulho, um sibilo, muito chato. Aí ele mandou uma mensagem, olha, está fazendo barulho aqui. Escutamos o barulho, etc. O que é? Bom, já era tardinha, começou assim, deixa para amanhã. Durante a noite, eu me dei conta qual é a causa do barulho. No outro dia, mandamos a mensagem, ele fez o que tinha que ser feito e o barulho sumiu. E sem estresse, sem preocupação. Chega desse negócio de ficar aí se preocupando, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que vai ser, etc e tal. Chega disso. E a gente está vivendo muito melhor, mais saudável. Esse verso aqui é verdadeiro. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Não é que ele cuidará, Deus cuidará. Então se você trabalha hoje com Deus,
Amanhã ele vai resolver os teus problemas de amanhã, depois de amanhã ele vai resolver os teus problemas depois da manhã, e assim vai indo. Isso não quer dizer que você não deva planejar o futuro, mas você não deve se preocupar com aquilo que você vai ter que fazer amanhã ou depois de amanhã. Não se preocupe com isso. Planeje, mas não se preocupe. E o mais interessante, basta cada dia o seu mal. Ou seja, se você começar a acumular o mal que você imagina que vai ocorrer amanhã, que você imagina que vai ocorrer semana que vem, o ano que vem, etc. Essa acumulação vai ter resultado no estresse, vai resultar numa depressão, como foi comigo, né? Que é o caso aqui de Jota, né? Nesse mundo aqui todos sofrem. Todos estão sofrendo, né? Bom, uma coisa aqui que eu achei muito interessante da parte de domingo, que eu também não sabia. Aprendi essa lição, então a gente sempre aprende, né? Se você não aprendesse, então eu não estudava mais também, né? Olha só. As pessoas indesculpáveis. Não é pessoas nem sempre têm que ter conhecimento da Bíblia. Às vezes basta ter conhecimento da natureza. Por exemplo, aqui eu estou com uma árvore, até vou ter que passar aqui um flip nela, porque tem um bicho aqui sentado. Acabei de ver agora, né? Uma árvorezinha tão querida, pequenininha, mas dá uma fruta bonita, vocês vão ver ela agora, né? Essa aqui, né? Essa árvorezinha aqui, não, ela tem no máximo 1 metro de altura, né? Coisa mais linda. Ela dá uma laranjinha pequenininha, né? De casca doce, a gente tem que comer a casca. E dentro também é doce. Existem umas laranjinhas pequenininhas que dentro não é doce, mas essa é a casca é doce, mas come tudo. Ideias de Deus, né? Você olha para uma árvorezinha dessas aqui, né? Tão simpática, né? Aqui está ela, né? Estão vendo ali? Tá. Isso veio por acaso, né? Surgiu por acaso. Se você consegue entender como a ciência faz decifrar o código genético dessa árvore, consegue entender o funcionamento dela, todas essas coisas, e mesmo assim não admite que tem uma inteligência superior que criou, que isso aqui é um plano, e fica dizendo que isso surgiu por acaso, que veio evoluindo, a tremenda, impressionante complexidade da vida, de um DNA, do código genético, do funcionamento do planeta, das galáxias, todas essas coisas tão complexas, isto se formou no início por acaso, etc. E se organizou. Sendo que hoje as coisas, se não forem mantidas, se desorganizam. Se eu não mantenho a minha casa, com o tempo ela cai. Um dia vai cair. Se eu não mantenho meu corpo, um dia ele não dura muito daí. Deus também mantém tudo. Porque senão as coisas se degeneram. Como é que pessoas tão inteligentes que conseguem decifrar os segredos da natureza, não é? Os segredos do funcionamento da natureza, os pássaros, o cérebro humano, o cabelo humano, o olho humano, enfim, tanta coisa. A gravidez de uma mulher, que é complexíssima e que funciona. Tais pessoas são, portanto, indesculpáveis, se ainda assim, depois de entender tanto sobre a natureza, disserem: não há Deus, somos agnósticos, não cremos, né? Aqui eu anotei aqui, nada vem do nada, ou também nada vem do acaso. Como é que viria alguma coisa do acaso, do acidente, da explosão, né? Então tem que também se perguntar o seguinte: bom, isso explodiu e depois foi se organizando. Mas nenhuma explosão hoje organiza alguma coisa. Dá uma olhada na guerra da Síria. Ali que devia ter a melhor organização, as cidades deviam ser super organizadas, porque que tem de explosão lá, né?
Ninguém viu uma explosão hoje que melhorasse alguma coisa. Mas teve uma que foi original, que dali surgiu tudo organizado. E foi se organizando e continua se organizando. Como é que você vai acreditar numa coisa dessas? Né? Bom, mas de onde surgiram as coisas que explodiram? Isso tinha que existir alguma coisa. Nada vem do nada, né? Então eu anotei aqui uma ideia muito interessante. Bom, mas de onde veio a criação? Se aqui nós estamos num planeta, eu estou sentado aqui em cima de um planeta. Muito interessante isso. Ele está aqui, tem matéria, etc. Mas de onde veio essa matéria? Bom, os evolucionistas dizem que veio de uma bola original lá, que explodiu. Os criacionistas dizem que não, foi criado por Deus. Tá. De onde veio a bola original? Aí ninguém sabe. Até a própria bola original é uma hipótese, é uma teoria que não pode ser comprovada. Não tem como replicar essa teoria. É uma hipótese e sempre será uma hipótese. Enquanto for hipótese, acredite quem quiser. Mas Deus. Então, antes que existisse matéria, Deus já existia. E Deus, aqui diz na Bíblia, sempre existiu. Mas de onde vem Deus? Não, ele sempre existiu. Aquela bola sempre existiu? Bom, mas bola ou matéria tem que ter vindo de alguma coisa, porque matéria não é uma coisa inteligente. Agora, Deus é um ser inteligente e ele pode fazer as coisas. Aí a lógica funciona, fecha na minha cabeça. Isso tem sentido, faz sentido. Um ser inteligente sempre existir, e isso faz sentido. Agora, uma bola sem inteligência sempre existir, mas de onde ela veio? De alguma inteligência? Não, não veio de alguma, ela sempre existiu. Isso não faz sentido. Isso é complicado de assimilar como algo lógico. Agora, entender como algo lógico que Deus, um ser inteligente, sempre tem existido, isso não é complicado na minha cabeça. Não é. E esse Deus fez as coisas do nada. Se ele é como está na Bíblia aqui, infinitamente poderoso, etc., infinitamente inteligente, bom, você fez essas árvores, você fez a mim, você fez você, etc., criou a vida, então ele tem que ser, no mínimo, extremamente inteligente. A Bíblia diz que ele é infinitamente inteligente. Eu creio que ele é infinitamente inteligente, só por ver as coisas aqui onde eu estou em redor, e só por olhar para mim, que não sou grande coisa, feio até, mas enfim, tendo feito isso, só o que está aqui próximo de mim, eu tenho que admitir, tem inteligência infinita aqui, não é? Bom, é fácil para um cérebro inteligente assimilar ou assumir que um ser inteligente como Deus tenha sempre existido. Isso é fácil. Agora é impossível, a não ser fechando um olho e o outro sendo cego e a mente tendo seus defeitos, assimilar ou assumir, quer dizer, que a bola sempre existiu. Algo que é matéria, como eu já disse, deve ter vindo de algum lugar, deve ter alguma origem. Agora Deus não tem origem, porque ele é um ser. Né? E dele veio tudo. Bom, acredite quem quiser, eu acredito assim. Já o Jó é o mais antigo livro do escrito. Né? Então, nesse livro de Jó se revela uma fase da criação de Deus que foi uma fase desastrosa. Não por culpa de Deus, lógico que não. Eu entendo assim que não. Deus não é culpado porque um ser que ele criou, que foi Lúcifer, se tenha revoltado contra Deus. Então, mas você não é culpado mesmo? Não, não é. Pelo seguinte, Deus fez Lúcifer livre, como eu sou livre. Portanto, Lúcifer tinha o direito de tomar todas e qualquer decisão, como eu também tenho. Somos seres inteligentes. E aí que está. Lúcifer tomou a decisão de se revoltar contra Deus. Um dia entenderemos isso bem melhor e também agora não temos muito tempo. Dá para falar mais sobre isso, mas não tem muito tempo sobre isso. E aí aconteceu que esse Lúcifer se tornou um acusador. Porque ele tinha que brigar com Deus. Né? Ele tinha que destronar Deus. Tinha que dizer que Deus está errado. E para falar isso, sendo que Deus nunca está errado, ele tem que inventar mentiras, ser acusador. E ele acabou acusando o Jó de que o Jó era íntegro, que era fiel a Deus, porque Deus tratava Jó como seu filhinho do papai, como seu protegido.
no seu queridinho especial. E isso não era verdade, né? Então, aí se tornou um dilema. Esses amigos de Jó, nem Jó, sabiam do que nós sabemos, do que está escrito no livro de Jó. Mais tarde, quem escreveu o livro de Jó soube dessas coisas, né? Deus revelou isso. Que houve um desafio da parte de Lúcifer contra Deus e contra Jó. Então, a questão aqui do dilema de quarta-feira é a seguinte: se Jó é um sujeito bom, então por que está sendo castigado? Logo ele não é bom. Portanto, ele tem pecado, e pecado grave, porque tamanho castigo nunca ninguém tinha visto. Perder tudo, olha, veja só. Perdeu seu gado, perdeu suas propriedades, parece que pelo menos ficou a casa, que não relata lá que tenha sido destruída, e ficou pelo menos a esposa, né? Perdeu os seus empregados, grande parte, porque sempre só sobrava um para contar a história. Perdeu os filhos. E por fim, perdeu a saúde. Se isso não é um castigo, então, mas como que nós vamos entender que Jó não fez nada de errado, sendo atingido com tamanha crueldade? É lógico que ele era um pecador. É a conclusão. E não era esse o caso. Sim, Jó era filho de pecadores, era um pecador, mas não tanto assim para sofrer tamanho castigo. E aliás, Deus também não antecipa os castigos, a não ser quando é estritamente necessário, como foi em Sodoma e Gomorra, como foi no dilúvio, né? Então, a acusação contra Jó foi sobre algo que eles não conheciam e na realidade era inexistente, né? Nisto, os amigos de Jó acabaram se unindo com Satanás, acusando Jó de algo que eles não conheciam, que não sabiam o que era, porque esses amigos de Jó não viviam assim no dia a dia junto com Jó, vieram mais de longe, mas eram amigos dele, conheciam ele assim, de longe, etc. Jó, você é um muito pecador, olha o que Deus te fez contigo, tu é muito, 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 muito pecador, Jó. E não era. Eles acusaram Jó como Lúcifer, como Satanás também estava acusando Jó, né? Então, na realidade, Deus é bom. Deus é bom, Teodiceia, que Deus é bom. E Ele vai julgar todas as coisas. Porém, o que não é bom é essa situação de pecado. Isso não é uma coisa boa. Não é justa. Os que erram menos, às vezes, sofrem muito mais, e os que só abusam de tudo não vão nunca para a cadeia. Aqui no Brasil agora estão indo, né? Esse Lava Jato, alguém resolveu fazer justiça por aqui, pelo menos mais ou menos, né? Mas tem muita gente que não presta, que são traficantes de drogas, etc., que nunca foram para a cadeia, e estão aí soltos, por aí, né? Vivendo bem, às custas da vida de outros, da saúde de outros, da felicidade de outros, né? Ou também tem muito ladrão, muito corrupto, que vive bem, com saúde, tem família, tudo. Não é justo, não é justo. É que não tem justiça. Jesus também sofreu e não foi justo, né? Jó sofreu e não foi justo. Não foi justo, não. Porém, Deus estava atento e sabendo o que se passava, ele também estava sofrendo, mas como estava sofrendo Deus, né? Pelo sofrimento de Jó, Deus não estava ali, tá bom, mas tu vai ficar numa boa aí um dia desse, mas aguenta mais um pouco. Não era assim. Eu vejo Deus como alguém que estava sofrendo muito por causa de Jó. E contando os segundos. Porque Deus sabia qual seria o desfecho, né? Contando os segundos para chegar o grande dia de restaurar tudo de uma vez, não é? Então, tudo será julgado. E olha agora o que eu vou dizer, que isso parece um pouco novidade. Não se fala muito sobre isso. Mas até Deus será julgado. Não vai ter um tribunal para julgar Deus. Nem precisa. Porém, vai ser julgado no seguinte sentido. Todos concluíram, inclusive Satanás, inclusive seus anjos, inclusive os seres humanos maus que vão morrer, os bons também, os anjos bons, todos chegaram à seguinte conclusão: Deus é justo, Deus é correto.
Isso não é um tribunal, isso é uma conclusão de justiça que nós todos faremos. Quer estejamos salvos, quer estejamos perdidos. Portanto, aqui o que Deus fez foi correto. Um dia entenderemos melhor. Que assim seja na vida de cada um de nós e que Deus nos liberte de passarmos por uma experiência tal como Jó passou. Santíssimo bom Pai que está nos céus, abençoa-nos. A partir desses estudos, que nós sejamos salvos com Jesus Cristo, porque a maior injustiça de todas aconteceu com Ele, para nos salvar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.